Olá, aluno! Na aula de hoje iremos falar sobre a microbiologia do pescado e a microbiologia de frutas e hortaliças. Iremos conhecer as principais alterações microbianas nesses alimentos e quais os micro-organismos envolvidos nessas alterações. Iremos iniciar falando sobre a microbiologia do pescado. Mas antes eu pergunto a você sabe o que significa pescado? Pescado é uma denominação genérica que compreende peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada utilizados na alimentação humana. Quando nos referimos à microbiologia do pescado, devemos saber que a microbiota do pescado é muito variada, sendo influenciada por fatores como qualidade da água, temperatura, sazonalidade, presença de poluentes, condições de captura, manipulação, armazenamento e conservação. O pescado é, sem dúvida, a categoria de alimentos mais passível de deterioração. Isso porque, em geral, o pescado apresenta atividade de água elevada, composição ideal de nutrientes e pH próximo da neutralidade. E como já sabemos, estas características é bastante favorável ao desenvolvimento de micro-organismos. É por isso que vale ressaltar aqui a importância do uso do frio na conservação do pescado. O pescado deve ser conservado a uma temperatura entre 0 e 2 graus Celsius. Essa temperatura é importante, pois retarda a degradação do pescado. Mas, quando esse pescado não é conservado adequadamente, ocorrerão alterações em suas características, causadas principalmente pela multiplicação de micro-organismos. As principais alterações observadas no pescado que o tornem próprio ao consumo são modificações na cor, textura, aroma e viscosidade. Mas, tão importante quanto conhecer as alterações microbianas do pescado é conhecer as características do pescado fresco. Você sabe identificar quando um pescado está fresco? O peixe fresco, por exemplo, o que ele deve apresentar? O peixe fresco deve apresentar a superfície corpórea limpa, olhos transparentes e brilhantes, guelras vermelhas, úmidas, brilhantes e com odor natural, ventre firme, sem deixar marca após pressionar com o dedo, e as escamas devem estar brilhantes e bem aderidas. Nos crustáceos, devemos observar características como aspecto brilhante e úmido, curvatura natural rígida, artículos firmes e resistentes, carapaça bem aderida ao corpo, com coloração própria, olhos vivos, destacados e cheiro próprio e suave. Conhecer bem as características do pescado fresco é muito importante para a avaliação da qualidade do produto, pois alterações nessas características indicam um possível processo de deterioração. Entretanto, as observações sensoriais são muito subjetivas e, por isso, quando necessário, são complementadas com exames físico-químicos e microbiológicos. Para evitarmos a deterioração do pescado, vários processos podem ser utilizados, como o congelamento, o emprego do sal, a defumação e o enlatamento. Esses tratamentos alteram os fatores intrínsecos e extrínsecos do alimento, deixando o ambiente desfavorável ao desenvolvimento de micro-organismos. Você sabia que o pescado, além de sofrer a ação dos micro-organismos deteriorantes, pode ser veiculador de uma gama enorme de micro-organismos patogênicos? É isso mesmo. E essa contaminação pode ocorrer a partir da contaminação ambiental, durante a captura, no processamento e no transporte do pescado. Os principais micro-organismos patogênicos implicados na contaminação do pescado são os do gênero Vibrio, Salmonella, Shigella, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Bacillus, Clostridium, Enterobacter, Escherichia, Pseudomonas
e aeromonas. Esses micro-organismos, se presentes no pescado, podem causar infecções e toxinfecções prejudiciais à saúde dos consumidores. É por isso que o controle higiênico e os processos de conservação do pescado, desde a captura até a sua distribuição, são importantes. Vamos agora aprender um pouco sobre a microbiologia das frutas e hortaliças. Quando falamos da microbiologia dos vegetais, devemos ter em mente que a contaminação microbiana desses alimentos pode ocorrer a partir do solo, da água de irrigação, dos insetos, dos adubos orgânicos e das condições de transporte e armazenamento. É por isso que os cuidados na pré-colheita e na pós-colheita são fundamentais para garantir um produto final de qualidade. As principais alterações microbianas evidenciadas em frutas e hortaliças estão associadas à presença de bactérias e fungos que, quando em condições favoráveis ao seu desenvolvimento, causam amolecimento, escurecimento e alteração no odor desses alimentos. O principal gênero bacteriano que está associado à deterioração dos vegetais é a ervínia. Esta bactéria causa um tipo de deterioração conhecida como podridão mole, e que é caracterizada por alterações na textura, cor e odor dos vegetais. Em relação aos agentes fúngicos, o principal gênero envolvido é o Botrytis, que é responsável por causar podridão fúngica em diversas espécies de vegetais. Devemos ressaltar que esses tipos de alterações microbianas não causam doença nos consumidores. Sua presença implica em rejeição do produto e consequente prejuízo econômico. Mas tanto as frutas quanto as hortaliças podem estar envolvidas em casos de doenças transmitidas por alimentos. Vários estudos já demonstraram a presença de enteroparasitas, como helmintos e protozoários, em hortaliças. Dentre os parasitas encontrados, os com maior frequência foram os do gênero Ascaris, Entamoeba, Giardia, Strongyloides, Cryptosporídeo e Ancylostomídeos. A presença desses parasitas em vegetais é importante, pois fornecem risco potencial à saúde dos consumidores, uma vez que são causadores de enfermidades entéricas. As espécies de bactérias patogênicas pertencentes ao gênero Salmonella, Shigella, Escherichia, Aeromonas, Listeria, Yersinia e Clostridium já foram isolados de produtos de origem vegetal. E o que devemos enfatizar é que essas bactérias são importantes do ponto de vista da saúde pública. Isto porque elas são potenciais causadoras de infecções e toxinfecções alimentares. Com isso, devemos garantir a qualidade dos produtos de origem vegetal, evitando a contaminação dos alimentos e a multiplicação dos micro-organismos. E como conseguimos isso? Através de medidas preventivas e de controle higiênico-sanitário nas etapas de pré-colheita e de pós-colheitas. Chegamos ao final de mais uma videoaula, onde você aprendeu um pouco mais sobre a microbiologia dos alimentos, a sua importância no controle da qualidade dos alimentos e a influência dos micro-organismos nessa qualidade. Ficamos por aqui e até a próxima!